eu tenho reações horrorosas ao contato com produtos de látex. Ou quando como algumas frutas. É um negócio complicado isso, hein? Complicado. Como descobrir se sou alérgica mesmo? Vamos lá. Então, deixa eu explicar para você. Existe a chamada reação látex-fruta. Esse termo é um pouco questionado. Tem pessoal sério aí do meio científico que questiona esse termo látex-fruta. Mas o que a literatura fala é essa reação látex-fruta, ou seja, um paciente que tem reação a látex, e nós sabemos que 35% dos pacientes que têm reação a látex podem ter reação também a frutas, principalmente frutas como o abacate, o kiwi, a banana, algumas castanhas podem dar isso, até peixes podem levar a essa reação. Tá? É um negócio realmente complexo. E o que acontece? Existem uns componentes do látex, porque até então a gente não sabia muito bem por que as pessoas que tinham látex, reação a látex, até a banana, não tem nada a ver banana, kiwi, peixe, sabe, castanha, abacate, não tem nada a ver isso com látex, né? Isso na minha época, quando eu me formei, a gente ainda não sabia muito bem como explicar isso. Quando eu fiz alergia e imunologia na minha época, ainda estava engatinhando essa explicação. Mas hoje, com o advento da medicina molecular, com a identificação dos componentes, hoje a gente consegue identificar os componentes do látex, né? Porque o látex, ele bem na verdade, tem uns componentes chamados HEVB de 1 a 15, ou EVB de 1 a 15. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Cada componente desse é um componente potencialmente alergênico do látex. E existem esses componentes que são muito parecidos estruturalmente com componentes das frutas, né, como as profilinas, como o PR10, como o LTP e como justamente as proteínas de estocagem das frutas. Então, as frutas têm esses componentes específicos e estruturalmente os componentes EVB eles são muito semelhantes a esses componentes que eu citei, das frutas. E eles podem, então, dar a chamada reação cruzada, ou seja, você se sensibiliza ao látex, e você se sensibilizando ao látex, sensibilizando aos componentes E, V, B, você acaba também sensibilizando a esses componentes que eu citei, relativos às frutas. Então, realmente não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer nessa questão. O que a gente tem que fazer é justamente retirar o látex, tentar identificar o que causa esse problema em você, tá? Quais são os componentes que causam, e realmente saber realmente se é látex, né? Porque às vezes não é látex. E hoje você tem exames moleculares que permitem a identificação desses componentes, fechar o diagnóstico e tentar, num futuro próximo aqui no Brasil, que na Europa já é utilizado, fazer imunoterapia. A vacina sublingual para os componentes do ácaro, por isso que é importante você identificar do látex, para os componentes do látex, ela já é uma realidade na Europa, você fazer o uso da vacina sublingual. Essa vacina ela é feita em hospitais, ela não pode ser feita em consultórios médicos, porque as reações do látex elas são muito graves. Elas podem levar realmente à anafilaxia, a pessoa pode morrer por causa da reação colateral ao látex. Tá bom? Então a minha indicação é procurar um especialista, tentar identificar quais são os componentes que você tem alergia, para ficar com isso pronto. E quando a vacina chegar no Brasil, a vacina sublingual, você então poder fazer essa vacina sublingual em ambiente hospitalar. Tá bom? Para ir se dessensibilizando, inclusive das frutas também. E retirar completamente as frutas que te fazem mal. Ok? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.